Vamos falar do Galo aqui no Tempo Esportes, afinal de contas, 2 dias, né? E aí teremos de volta, depois da data FIFA, o Atlético em campo para enfrentar o Palmeiras lá em São Paulo. Fernando Martins e Miguel tá aqui nos estúdios para contar pra gente as novidades desta terça-feira. Diga lá, Fernandinho, um abraço para você, boa tarde. Um abraço, Pedro, Dimara, Seabra, Lélio e a todo mundo que nos acompanha. O Atlético treinou aí, né? Fez o seu penúltimo treino em Belo Horizonte, na cidade do Galo, antes de enfrentar o Palmeiras na próxima quinta-feira, 7 da noite, lá no Allianz, em São Paulo. Nesse penúltimo treino, né? Na cidade do Galo, amanhã faz o último na parte da tarde. Hoje treinou pela manhã e uma dupla de jogadores segue como dúvida, uma dupla importante. O volante argentino Rodrigo Batalha e o meia Pedrinho. Os dois estiveram ausentes, né, de última hora contra o Curitiba. O Batalha sentiu dores no joelho e o Pedrinho sentiu um incômodo muscular. Eles seguem fazendo tratamento intensivo, né, um fortalecimento muscular, correndo ao redor do gramado, fazendo alguns exercícios específicos de campo. São tratados como dúvida. O Atlético ainda tem a expectativa de tê-los aí em campo na próxima quinta-feira. São jogadores que deram aí um certo equilíbrio pro meio-campo do Atlético. E aí fica essa dúvida, né? Essa dupla aí segue como dúvida para esse jogo de quinta-feira, Pedro. Muito bem, 5h09. Seguimos, né, com essas dúvidas que a gente já vai discutir aqui a respeito delas. Mas antes eu quero ir a São Paulo, onde já está o Breno Galante. Vai conversar com a gente sobre o clima, né? O ambiente para esse jogo no local da partida. O que é que já se fala por aí de Galo e Palmeiras? Se a turma daí tá empolgada como aqui, como é que tá o clima aí em SP? Um abraço para você, boa tarde, Galante. Boa tarde, Pedro, Fernando, Dimara, Seabra, Lélio e turma de casa. Cheguei hoje pela manhã aqui em São Paulo e, como sempre, aquela chuvinha fina. Aí depois do almoço o tempo deu aquela abertura, mas Dimara eu tô aprendendo, eu trouxe meu casaco, pode ficar tranquila, e aquele gorro, né, que sempre tem que trazer aqui para São Paulo. Até porque no dia do jogo eu já olhei a previsão aqui, tempo nublado e 16 graus. É até agradável, né? Um tempo agradável para se jogar bola. Agora, por aqui, a situação toda eu conversei com alguns torcedores, a gente sempre encontra, né, torcedores do Palmeiras, seja no aeroporto, você vem batendo papo no Uber e aí ele te dá a noção de tudo que acontece por aqui. É essa questão política do Palmeiras, né? O pessoal, o torcedor aqui tá bravo com a Leila, cobrando, né, reforços, um desempenho melhor do time, não aceitaram de maneira positiva a saída do time da Libertadores pro Boca, enfim, uma cobrança muito grande que parece que vai estar dentro do gramado, vai ser levada pro estádio na quinta-feira, e pode ser um aspecto que se transforme em positivo pro Atlético, né? Até tem nada a ver com isso. O Atlético vem pra cá buscando pontuar, e quem sabe esse clima de pressão que existe externa no Palmeiras possa ajudar o Galo, viu, Pedro? O Breninho não vai ter o Abel Ferreira, né? Não vai ter o Abel, né? Hoje o Palmeiras confirmou que não vai entrar com nenhum tipo de recurso no STJ dele, vai cumprir 2 jogos de suspensão e o primeiro vai ser contra o Atlético. Sinceramente, eu acho isso positivo também pro Atlético. Eu tô fazendo aqui minha tabelinha e colocando os pontos positivos para o Galo aqui. Pra mim, eu coloco a ausência do Abel como positiva, porque é um cara que impõe um respeito, né? É um cara que tem um controle absoluto do grupo dele, fica sempre ali enchendo o saco do juiz também, né? Então pode ser um ponto positivo pro Galo a ausência dele também por aqui. E eles estão na expectativa, assim como o Atlético está em relação ao Arana e ao Alan Franco, dos jogadores que estão servindo a seleção, né? Porque tem 4 jogadores do Palmeiras que servem as seleções. O Rafael Veiga tá com a seleção brasileira, tem o Richard Rios, que tá com a colombiana, o Piquerez tá com a do Uruguai e o Gustavo Gomes tá com a do Paraguai. Eles também têm essa expectativa. Todos vão estar aqui na quinta-feira, vão passar por uma avaliação. Ô Lélio, eu tô torcendo pro Gustavo Gomes, que já jogou o primeiro jogo todo pelo Paraguai, jogar também pela Bolívia hoje, contra a Bolívia, e não jogar contra o Atlético, porque esse joga muita bola, viu, Lélio? Um abraço, Breno. Joga muito. Aliás, né, ele formou um trio de zaga legitimamente brasileiro no jogo contra a Argentina, porque o trio de zaga era
o Gustavo Gomes, o Balbuena e o Júnior Alonso. Deu pra matar a saudade do Júnior Alonso. E o Richard Rios foi titular da Colômbia, né? O Piquerez titular no jogo do Uruguai. O único que foi reserva foi o Rafael Veiga no jogo do Brasil. Então, esses jogadores, eles são importantes nos seus países, né? Vamos ver hoje se o Piquerez vai ser titular ou não vai, porque o Bielsa também é difícil a gente saber, né? E ele manter uma escalação. Mas realmente, o Gustavo Gomes cansado seria excelente para o Atlético, já que ele é, sem dúvida alguma, talvez o melhor zagueiro em atividade do futebol brasileiro. E ontem vocês estavam falando aqui sobre o Guilherme Arana, né? Que não deve ser titular na seleção brasileira. Logo mais a gente vai trazer detalhes em respeito às mudanças que o Fernando Diniz vai fazer no time. Só antes de comentar, Fernando, a gente estava discutindo ali em off mais cedo sobre o Murilo, né? Esse deve jogar, tinha também a questão de punição do STJD. E tem um tabu aí em relação a Murilo e Atlético. Exatamente, tá liberado, né, pelo STJD. Ele que reclamou, né, fez algumas ameaças não, né, indiretas aí pra arbitragem e tudo mais. Ele tava no banco dos réus, mas foi liberado. Murilo que nunca perdeu pro Atlético, né, vestindo a camisa do Palmeiras, Murilo nunca perdeu pro Galo. E além do mais fez gol, né? Fez gols importantes aí contra o Atlético naquela eliminação do ano passado na Libertadores, ou seja, é um bom zagueiro na minha opinião, e assim como o Lélio falou, com o Gustavo Gomes do lado ali, ele cresce de produção, né? Então tem uma defesa muito forte a equipe do Palmeiras, torcer pro Gustavo Gomes chegar bem cansado aí na quinta-feira. É o Murilo. É o Murilo. Tudo tem sua primeira vez, né? Tudo. E a gente falava outro dia sobre jogadores revelados aqui em Minas, o Murilo aí também. Murilo outro revelado no Cruzeiro. Base do Cruzeiro. Ô, Seabra, até que ponto a política vai entrar em campo, né, nesse jogo? Porque é a primeira vez que o Palmeiras joga em casa depois de um bom tempo. A última foi a eliminação contra o Boca. Última vitória do Palmeiras no Brasileiro foi em casa, mas foi quase um mês atrás, mais de um mês atrás, na verdade, né, no Campeonato Brasileiro. E essa questão política, ela meio que foi aflorada de uns tempos pra cá, principalmente quando o time é eliminado na Libertadores. Ela foi aflorada, inclusive, pela própria presidente do clube, própria né? Que chegou a abrir o microfone, né? E jogou tudo no ventilador, né? E repercutiu bem e mal, né? Tem muita gente aliado e adversário político dela. O Paulo Nobre mandou uma carta descascando e tal. Tem muita gente que é aliado e adversário político dela lá dentro que gostou e não gostou. Então, mas isso também, eu penso assim, ela é a patrocinadora, ela é a presidente do clube, ela chegou lá e soltou e seja o que Deus quiser. Ela não se preocupou muito com essa coisa de vou agradar quem ou não vou agradar quem. Ela foi lá, ela primeiro quis falar sobre as organizadas, depois saiu descascando todo mundo. E aí sobrou pra todo mundo, né? Sobrou conselheiro e etc e tal. Eu acho que isso tá repercutindo, como o Breno disse aí, tá repercutindo muito lá em São Paulo. A gente ouve os programas esportivos de São Paulo, todo mundo falando muito sobre isso, e isso passa pro torcedor, que passa pro jogador também. Pode ser um agravante aí pro time do Palmeiras? Pode. Agora, pode também o Abel Ferreira blindar a turma lá e falar, vamos largar isso pra lá, vamos jogar aqui, vamos esquecer essa bobagem, salário tá em dia, tem uma estrutura sensacional, tá tudo ok, vamos jogar? Pode também, porque o Abel não é bobo, né? Ele sabe muito bem como blindar o seu time. Não estará do lado, mas ele é que tá fazendo todo o trabalho. Agora, né? Então, o Dilmar, a gente vê como o tempo passa rápido no futebol, as coisas mudam rápido no futebol. Um tempo atrás, quando saiu o sorteio das oitavas da Libertadores, eu acho que, o Atlético tá eliminado, vai jogar contra um time que é muito organizado, contra um time que tem fora de campo um trabalho exemplar, com um treinador exemplar, claro, em termos táticos, principalmente falando. Mas é um Palmeiras muito mais instável pouco tempo depois que o Galo vai enfrentar lá na quinta-feira, hein? Quer que eu seja muito sincera? Eu acho que instável politicamente. Não acredito do campo que em pra campo, dentro. Não porque a gente não vê problemas da Leila efetivamente com os jogadores. Ao contrário disso, ela confiou neles e eles têm um acesso muito bom a essa presidente. Mas vem de 3 derrotas, né? Não, sim, mas eu tô dizendo assim, mas tô dizendo o que eu acho, e até porque quando você fala de um clássico nacional, como é o caso de Atlético e Palmeiras, que há pouco tempo atrás despertou uma rivalidade, né, entre aspas, diante daquilo que ele, não tô falando de torcida não, que as torcidas são amigas, mas de uma rivalidade de contexto,
eu acho que muito mais é uma questão técnica mesmo, a questão em campo. Não é uma questão se a Leila falou, deixou de falar, até porque ela não deve nada para ninguém e a coragem que ela teve de falar o que ela falou, poucas pessoas tiveram no futebol brasileiro, né? Da forma como ela foi aberta, inadmissível isso, inadmissível o torcedor ser dessa forma, inadmissível as cobranças que se tem com um time que ganhou tudo nos últimos anos. Então, assim, acho que ela é uma coragem. A coragem perturba muita gente, né? Mas não acredito que seja efetivamente isso que vá decidir como o Palmeiras vai jogar diante do Atlético. Acho que é muito mais uma definição técnica. Existe, obviamente, quando você sai de uma competição importante como é a Libertadores, principalmente para o Palmeiras, que é um time nessa tradição de jogar Libertadores também, existe a decepção natural, que foi o que foi o mote desses últimos jogos do Palmeiras. Você perdeu, eu tô disputando o quê? Isso aqui, e agora? Tô disputando nada, né? Porque o Botafogo vai se recuperando, o outro vai chegando, chega, né? Então, e também não vejo essa cobrança toda. Acho que a torcida hoje, ela meio que virou um escudo, a Leila, né? Porque ela tirou dos jogadores e da própria comissão técnica, né? Porque tá aí o Abel, que ela tá na cola dele, mas ele não quer renovar, né? Pode ser que tenha uma outra proposta, a gente não sabe até hoje. Mas ela meio que virou um escudo para esses jogadores. Não tem cobrança nos jogadores, né? A cobrança é por reforços. Isso é uma outra coisa, não tem nada a ver com eles lá. Então, acho que o que fez com que a queda do Palmeiras técnica é muito mais a decepção mesmo de sair da Libertadores. Como que o Atlético pode aproveitar isso? Muito bem, de várias maneiras, né? O Atlético, gente, assim, olhando no clássico contra o Palmeiras, ele tem que jogar o futebol dele, ele precisa jogar futebol, ele precisa jogar. Ele precisa chutar gol, ele precisa fazer jogada, ele precisa ir à linha de fundo. Parece que eu sou louca, porque esse é fundamento, né? Mas é isso que ele precisa fazer. Toque de bola, é isso que o atleta tem que fazer. E dentro das circunstâncias que ele tem, pode ser muito bom para ele tudo isso, né? Ou pode ser tudo ao contrário, porque a gente sabe que o que move jogador, né? A motivação de jogador, né? E aí é diferente. Agora, é um timaço, tem vários valores, o treinador, mesmo não estando no banco, é muito bom. Então é um jogo muito complicado pro Atlético. O Ariel de Ouro Branco até mandou pra gente aqui sobre essa confiança, né? Falando que tá bravo com o time, perdeu 2 pro Vasco, perdeu de virada pro Coxa, segurou o Lucha no cargo do Corinthians. Galo não passa essa confiança, na opinião do Ariel, pra enfrentar o Palmeiras lá no Allianz Parque, Olélio. Essa instabilidade entra em campo, o Atlético te passa confiança para esse jogo de quinta-feira para marcar os pontinhos que o Breno tá marcando na tabela dele aí? Nenhuma, tanto que eu me recuso a achar que ele seja um candidato a disputar a Libertadores ano que vem. Nenhuma confiança, eu concordo com o Ariel, é isso aí. Agora, viu, Dimara? O Palmeiras não vence a 6 jogos. Se ele não tiver instável, a gente, quando o time aqui não tiver ganhando a 6 jogos, a gente pode falar que tá tudo às mil maravilhas também. Então, o Atlético tem uma chance de chegar lá amanhã, se aproveitar da pressão que vai ser grande. Pelo que eu conheço da torcida do Palmeiras, a política vai pro estádio amanhã e pode refletir dentro de campo. Eu me lembro muito do Filipão quando era o técnico e Palmeiras campeão da Libertadores, já vinha com campanhas excelentes sob o comando dele, e ele teve um dia que ele falou: eu já não aguento mais a turma do amendoim aí, ó, que eram os corneteiros lá. Então amanhã quinta, pode ter certeza, a Allianz Parque vai ferver, e esse jogo, e tomara que o Atlético vá pra jogar. Não é pra ficar olhando o time adversário e jogar, não, pelo amor de Deus. Só pra completar, eu não disse que o Palmeiras não é instável. Eu disse que a pergunta do Pedro foi: essa política pode desestabilizar o Palmeiras? E eu disse que essa instabilidade do Palmeiras tem muito mais a ver com o fato do título da Libertadores ter escapado do que efetivamente pela política do clube. Até porque, vamos ser sinceros, né? O jogador tá prestando atenção na política? Me desculpa. Depende de como que isso chega no bolso dele. Ele tá preocupado se o salário dele tá em dia, eu se acho ele que tem a um aviãozinho pra instabilidade do Palmeiras vai muito do Dudu. Da falta dele. Da falta dele. Eu até citei isso aqui ontem, eu acho que vale ressaltar, porque o Dudu, pra mim, se não é o principal, é um dos principais
pilares ali do time do Abel. E há muito tempo. E ele não estando em campo, a coisa meio que deu uma desorganizada ali no meio ofensivo, né? Desde quando ele saiu, né? Desde quando ele saiu. Vocês falaram o Rony sendo cobrado, que pra torcida ele não tem que ser o centroavante, tem que ser o Hendrick. E o Rony e o Dudu faziam uma dupla ali, ó, afinadíssima. Aí sai um, o outro fica meio... Quando vocês falaram do Gustavo Gomes que faz o Murilo subir de produção, eu lembrei na hora do Dudu também. Com o Arthur, né? O Arthur é um grande exemplo, grande exemplo. Dudu que era de onde produção mesmo? sem o Dudu. Passou por aí, né? Surgiu também, mais um surgiu também. E por que ele foi embora? Incompetência de dirigente, né não? É porque ele dava trabalho fora de campo, né? Decretaram que ele era um garoto problema. Ao invés de tentar solucionar. É legal a gente pontuar sempre, né? Assim, ele não deixava de ser também, mas né? Mas o Palmeiras soube lidar com isso. Hoje ele tá mais maduro também, outra cabeça e tal, mas na época que ele era da pá virada. Mas é o saber jogar, né? Dudu. É o saber entender. Tá. Né? Não, porque eu falei Kane, porque o Harry fez o terceiro. Segundo dele no jogo. 3-1 para England sobre a Itália. Ô, Fernando Martins Miguel, tem números importantes aí da dupla dinâmica do Galo. Exatamente, né? Jogo importante para números também, para história, né? Gente que gosta de ver a história sendo escrita aí. O Hulk pode chegar aos 90 gols dele. Nossa, hein? Em 162 jogos, né? É muita coisa, né? Um aproveitamento muito jogo, alto, né? Muito gol, né? Aproveitamento muito alto do Hulk. E o Paulinho, que tem 49 jogos pelo Atlético, tá aí para fazer o seu jogo de número 50. Nunca na carreira ele ultrapassou essa marca. É mesmo? Em temporada, né? Ele tem 79 jogos pelo Bayer Leverkusen, que ele ficou 5 anos lá. Então é o clube que ele mais jogou, né? Ele fez 9 gols e deu 5 assistências lá. No Vasco, ele fez 35 jogos, fez 7 gols. E no Atlético ele tem 49 com 21 gols. 35 jogos só pelo Vasco? Só pelo Vasco. Foi muito novo, foi embora muito 17 novo. anos, né? Aqui, eu achei que... Quantos jogos do campeonato estadual na Alemanha ele disputou? Quantos jogos o Bavarião, o Bavarião. Pega lá só um. Do Leverkusão que ele jogou lá. Olha o corte, hein? Olha o Barba. Olha o Barba entrando aí, olha o corte. Do Baiezão, então, desculpa. Do Afiri, não. 1-1, viu, Pedro Abir? 1-1, viu, Pedro Abir? Foi ótimo. A vingança nunca é plena, viu? Isso aí será avisado amanhã devidamente, viu? O Hulk tá na posição 25, né? Entre os maiores artilheiros do Atlético, na posição 24, né? Entre os maiores artilheiros do Atlético e realmente números muito expressivos com relação ao número de jogos, né? Isso é impressionante. Deixa eu saber do Breno Galante lá em São Paulo, em relação ainda a essa discussão toda, novidades em relação à Arena MRV, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o clássico e sobre o jogo de domingo, e o Breno tem bombado aqui no nosso portal tempo.com.br com as novidades que ele tem trazido em relação ao gramado sintético, que seria, né, a solução dos problemas no piso da Arena MRV. De ontem para hoje já teve alguma novidade, Breno? Ô Pedro, tem sim, mas antes deixa eu só fazer um comentário em relação a Hulk e Paulinho, porque eles têm uma história aqui em relação ao Atlético e Allianz Parque, né? O Hulk, desde quando ele veio para o Atlético, ele ainda não fez uma grande partida aqui. E todo mundo se lembra do pênalti perdido em 2021 na Libertadores, né? O Hulk ainda deve uma grande atuação pelo Atlético aqui no Allianz Parque, pelo menos na minha opinião. E o Paulinho dá a volta por cima em relação ao último jogo, né? Que ele saiu inclusive chorando daqui por ter perdido aquela grande oportunidade na Libertadores. Pode ser um jogo também pro Paulinho, no seu íntimo, né? Dar uma volta por cima e apagar um pouco aquilo que aconteceu. Sobre a arena, ô Pedro, ontem eu tava levantando aqui que a questão da mudança do gramado sintético não era uma coisa tão simples, porque envolve uma questão da prefeitura, porque o Atlético tem que, quando fez o seu estádio, ele tem um percentual de área permutável, né? Onde tem que passar água, que o Atlético tem que mostrar à prefeitura, e essa área era a área do gramado. E o Atlético agora, mudando, a tendência é mudar realmente para o sintético, ele tem que provar para a prefeitura que ele tem um outro percentual de área. E eu comentei aqui ontem que o Atlético está fazendo levantamento, documentos para poder mostrar isso para a prefeitura. Hoje, conversando com pessoas do Atlético,
E da prefeitura, eu já fiquei sabendo que essa conversa está bem encaminhada, o Atlético já está com alguns embasamentos bem sólidos para mostrar para a prefeitura, e a prefeitura já está analisando e já deixou claro que não vai se opor ao Atlético mudar o seu gramado para grama natural como sintética. Essa é uma informação muito legal, a prefeitura não vai se opor e o Atlético, diante dos argumentos que tem apresentado à prefeitura, vai conseguir isso na virada do ano. Ô Breno, mas quando você fala isso, aqui mesmo você falou que o Atlético teria que apresentar que esse gramado sintético é também permeável, que a água consegue penetrar e tudo mais. É isso que eles estão provando ou eles vão arrumar outra área para que seja aprovado? Ô Dimara, eu não consegui essa informação se eles vão provar se a área vai ser a da grama sintética. Apenas me falaram que eles estão com levantamentos, com alguns argumentos e estão mostrando para a prefeitura que há uma solução. E a prefeitura aceitou a solução prevista para o Atlético. Então eu acho que em breve, inclusive, daqui a pouco, o Atlético deve deixar isso mais às claras para o público, né? Deve esperar um pouco aí o final do ano para poder esclarecer de uma maneira, né, mais ampla, né? Mas o fato é que eu até imaginava que poderia haver uma burocracia muito grande por parte da prefeitura, e parece que não. Ô Breno, parece agora que não, que a prefeitura realmente vai acatar. O Atlético alegou que não fez também por uma questão de faz-me rir, né? Do Caraminguá. Juntou para poder colocar esse gramado, porque ele é carésimo, né? Ô Seabra, até na segunda-feira passada, a gente estava participando lá da palestra do Damiani, e o presidente do Atlético estava lá e acabou a palestra, ele foi conversar com a imprensa. E aí questionaram, pô, presidente, mas essa quantidade de shows que o Atlético tá prevendo pro ano que vem? Ele falou, não, só tem uma saída, é grama sintética, não tem outra saída. Nós vamos fazer shows sim, porque a gente precisa da receita, né? Está no planejamento da Arena MRV e é grama sintética. Então, ô Seabra, isso já é uma coisa que tá dentro do planejamento do Atlético, e agora cabe à SAF, que vai estar assumindo aí, né? Colocar isso dentro das despesas que ela vai ter. Mas isso parece já ser uma coisa líquida e certa dentro do Atlético pro ano que vem. Isso, vem o aporte, né? Porque tanto conversando com o Ricardo Guimarães quanto com o Rafa Menin, tudo indica que agora no final de novembro, né? Ou pelo menos foi a palavra deles, tudo se concretiza dessa burocracia da SAF, e aí realmente o Atlético se transforma em SAF e tem o aporte. Mais ou menos 10 milhões, né? De 8 a 10 milhões. Final de outubro, né? Final de outubro. Fica entre 8 e 10 milhões, mais ou menos, na pesquisa nossa em relação ao gramado sintético. Então tem esse aporte que não é pequeno, dá para botar o gramado sintético lá e resolver esse problema, né? Essa intenção inicial, né? Vamos ver o que vem aí pelos próximos capítulos, afinal de contas isso realmente é fundamental. A gente até acompanhou hoje lá no portal, né, o Fernando, imagens, o Atlético publicou, né, na Arena MRV, lá no Twitter oficial da Arena MRV, as imagens do gramado hoje, aparentemente bom, mas sempre em tratamento, né? Sempre com aquela instabilidade que a gente já conhece. Em relação à parte que a grama de rolo foi implantada, o gramado parece perfeito, né? Tinha que ter sido a grama de rolo desde o início, entendeu? Vamos ver até quando essa também, de sementinha, né? Não deu, não. Só voltando ao jogo, né, de quinta-feira, queria perguntar pro Breno aí como é que tá a logística, né, do Arana e do Alan Franco serem recebidos pela delegação aí em São Paulo. Você já tem os horários, porque você tá em todos os desembarques, né, Breno? Então eu tenho certeza que amanhã você vai ter muito trabalho aí, né? Ô Fernando, amanhã o Atlético chega à noite aqui, né? Mais uma noite que o Atlético consegue, tomara que pelo menos amanhã é mais cedo, não vai entrar na madrugada, né? Mas a tendência é o Atlético chegar aqui amanhã e já encontrar com os jogadores aqui. O Atlético chega no final da noite e é bem provável que o Arana e o Alan Franco cheguem até antes por aqui. Eles jogam hoje à noite e aí logo após o jogo, aí é voo fretado do Arana para poder chegar, talvez na parte da manhã ainda aqui em São Paulo. A grande tendência, né, até que o Arana não vai ser escalado como titular hoje, é realmente o Arana ir pro jogo na quinta-feira. Isso é importantíssimo, uma peça fundamental aí pro time do Atlético. Então, e aí fica a expectativa se o Filipão vai optar ou não
pelo Alan Franco. E eu tô curioso também, o Fernando deve trazer essa informação daqui a pouco sobre o Vitinho, né? Quem sabe, né, com a ausência aí do Mariano, o Vitinho, que tá aí convocado para a seleção sub-17, ele não pode fazer parte dessa relação dos jogadores que vêm a São Paulo. Seria uma experiência muito importante para o garoto. Até não acredito que ele entraria jogando numa possível saída do Saravia durante a partida. Não acredito. Acho que o Filipão poderia, né, como já fez outras vezes, até colocar o Edenilson por ali, mas eu acho importante o jogador poder viajar, né, desfrutar um pouco desse ambiente. Seria uma premiação para ele que foi convocado para Copa do Mundo do Sub-17, né? Viveu isso no estadual, né? E viveu poucas vezes. A gente imagina que pro crescimento seja importante. É o famoso chupou laranja com quem, né? Com os profissionais. E a experiência, sentir o clima desse jogo e se acostumar, isso faz parte do amadurecimento do jogador. Tanto o Luiz Felipe Scolari, quanto o Vanderlei Luxemburgo, o Tite, Levine, enfim, sempre tiveram essa tônica de levar jogadores mais novos na delegação. Né? Aí um amigo meu que é comentarista aqui da rádio, gosta muito de futebol inglês, ia falar assim, se fosse o Guardiola ia colocar pra jogar, né, Lélio? Ué, você tem alguma dúvida? Se fosse bom, ia jogar, sabe? Se for bom com ele, joga. Não tem aí mais um monte de meninos. Já tá vendo aqui a exibição de um menino que o Guardiola lançou e hoje tá jogando muito juntamente com o Rashford, que é o Phil Foden. Quantos anos que o Foden tem? 23 agora. Quando ele foi lançado, ele tinha 18 para 19 anos. Então, cara, é só no Brasil que tem isso. E o Vitinho, o Cudê poderia ter dado uma sequência para ele no Campeonato Mineiro. Porque o jogo que ele fez contra o Democrata de Sete Lagoas foi bom. Aí o cara fala, mas contra o Democrata de Sete Lagoas? Sim, contra o Democrata de Sete Lagoas. Tem gente que não consegue jogar, né? Só lembrando que contra o Democrata de Sete Lagoas ele tava com 16 anos, né? Quando ele fez o jogo, então... Pois podia. O menino que sobe com 16 anos, disputar o Campeonato Mineiro pode ser contra quem for. Se ele jogar bem é porque ele tem essa maturidade. Como você perde jogador nessas coisas. E no caso do Arana, é fácil, né, gente? Montevidéu, São Paulo não, ele chega antes, né? Parece estar confirmado, ele já espera a delegação, até porque o Brasil sai de imediato, logo após o jogo. Só para complementar a informação do Vitinho, né? O Vitor Gabriel, 17 anos, o Atlético renovou o contrato com ele até o final de 2027. Então, um torcedor aí que fica com medo, né? Vai levar a joia do Atlético sem pagar nada e tal. O Atlético fez essa renovação justamente para colocar uma multa lá em cima, né? De acordo com, obviamente, a multa nacional é de acordo com os vencimentos do atleta até o final do contrato. Ganhou dinheiro, hein, Vitinho? Se a multa é boa, o salário é bom. E a multa para fora tirar a carteira ano que vem. A multa para fora é aquela multa de milhões de euros, né? Mas até o final de 2027, o Vitinho que está convocado para a Copa do Mundo Sub-17. Olha aí. Que vai acontecer agora no início de novembro, vai até dezembro na Indonésia. E Vitinho aí mostrando que é um jogador que atua no Sub-20, né? Ele é Sub-17, mas está atuando já há algum tempo pelo Sub-20 e pode ficar aí à disposição do Filipão aí para quinta-feira em substituição ao Mariano, que não vai poder jogar. Saravia vai ser o titular, quem sabe aí pode surgir uma oportunidade pro Vitinho. Claro. Muito bem, deixa eu me despedir aqui do Breno Galante, juízo aí em São Paulo, viu, Breno? Amanhã o Rafa Leal te espera aqui no Tempo Esportes. Pode deixar, Pedro. E falando em Rafa Leal, eu lembrei dele, porque aqui outra coisa que se fala também é que o Palmeiras vai jogar com uma camisa comemorativa, né? Rosa e azul, em relação à alusão ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, né? Prevenção aí do câncer de mama e câncer de próstata. E o Rafa, né, fala que dá um morucubaca danado esse negócio de jogar com camisa diferente em jogos. Então tomara que dê pro Palmeiras essa morucubaca, né? Que ele acha Palmeiras. Mas a gente pode estender pro Palmeiras então, viu, Dilmara? Quem sabe estender, funciona. Então. Ó, pessoal, grande abraço a todos e até amanhã. Valeu. Valeu, Galante. Fernando Martins, você volta ainda hoje trazendo mais Atlético por aqui. Vamos lá, tem informação importante, quente aí sobre o clássico, hein? Muito bom.